Aleluia. Tu és santo, meu Deus. Tu és santo. Toda honra, toda glória seja dada a Ti. Toda honra, toda glória sejam dadas a Ti, ó Rei. Meu Rei, meu Senhor, meu tudo, meu Pai querido, incomparável. Incomparável, incomparável. Toda a terra, Senhor, se prostra diante do Senhor. Ah, Deus, nós clamamos Tua presença. Vem, 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 Senhor, vem em nosso meio. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai. Aleluia. Oh, aleluia. Glórias a Ti, Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Salmos. No Salmo 133. Aleluia. Salmo 133. Glórias a Ti, Jesus. Glórias a Ti. Tu és santo, Tu és santo. Tu és santo. Oh, meu Deus. Aleluia. Eu vou tratar hoje de um assunto que para muitos, na verdade, vai falar com todos nós. Eu vou tratar de algo maravilhoso, uma bênção, uma dádiva nas nossas vidas. Eu acredito que muitos vão concordar comigo. Eu vou falar sobre irmãos. Maravilha, né? Glória a Deus, amém? Aleluia. Glória a Deus, obrigado. Amém? Vamos saber então o que nós vamos aprender com Deus a respeito disso. Então, o título da mensagem de hoje é Irmãos de Sangue. Oh, maravilha! Glória a Deus! E no Salmo 133, verso 1 diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Amém? Pode fechar sua Bíblia. Esse é o texto de hoje. Glória a Deus. Só que antes de falar desse assunto, antes de entrarmos de vez no assunto daquilo que nós vamos aprender, eu preciso explicar para vocês que não existe apenas um irmão. Não existe apenas os nossos irmãos de sangue que fazem parte da nossa vida. Existem 3 tipos de irmãos. Como assim? Ah, já sei, o mais velho, o mais novo e do meio. Não. São 3 tipos de irmãos dos quais esse texto precisa se encaixar. Amém? Esse texto não está dizendo que nós precisamos conviver em união apenas com nossos irmãos da igreja. Que eu acabei de revelar um dos tipos de irmãos. Mas também define o que nós devemos viver em nossa casa com nossos irmãos de sangue. E também define o que nós devemos viver, como nós devemos viver com o terceiro irmão, que é o nosso irmão mais velho, que é Cristo Jesus. Amém? Então aqui estão os 3 tipos de irmãos que nós temos. O irmão de sangue, aquele que nasceu do mesmo pai, ou da mesma mãe, ou dos mesmos pais. Aquele que é de sangue mesmo, corre na veia dele o mesmo sangue que você. Amém? Quem que tem irmão? Todo mundo, claro, né? Tem essa tática maravilhosa, né? Oh, glória, que bênção tremenda que é um irmão nas nossas vidas. Aleluia. Então nós temos esse tipo de irmão. Aí nós temos o segundo tipo de irmão que nós alcançamos depois. É o irmão pelo Espírito Santo, que é todo o convertido verdadeiramente, né? Todo aquele que se converter verdadeiramente, de verdade mesmo, verdadeiro em Deus, ele se torna então irmão de todo aquele que também é convertido, claro, e juntos caminham para a glória de Deus. Por que eu estou dizendo tão enfatizando tanto que é só um irmão verdadeiro que se converteu? Porque existem diversos tipos de crente. E eu não estou falando dos crentes, eu estou falando dos cristãos.
todo cristão que vive o que Cristo ensina, que vive Cristo na sua vida, se torna convertido de verdade e automaticamente se torna nosso irmão. Tem algum cristão de verdade aqui? Amém? Então, amém. Essas pessoas ao seu redor são seus irmãos também. Ô glória, maravilha, né? Geralmente, nossos irmãos de sangue são um pouco parecidos com a gente, né? Alguns têm o prazer de ser parecidos com a gente, né? Meus irmãos, por exemplo, têm o prazer de ser parecidos comigo de certa forma. É uma maravilha. Só que quando a gente entra nesse negócio aqui de ser irmão pelo Espírito, tem uns que não são parecidos com a gente. E tem uns que a gente dá graças a Deus não são parecidos com a gente, né? Mas nós também devemos estar com eles em união. E aí tem o terceiro irmão, que é o irmão do filho, que é o filho legítimo. Aquele que é filho de Deus legítimo. Que é aquele que realmente recebeu a herança de Deus. Então, quando nós recebemos Cristo em nossas vidas, nós nos tornamos co-herdeiros de Cristo, irmãos de Cristo adotivos. Aí a Bíblia deixa bem claro isso em Romanos. Nós somos filhos adotivos quando recebemos o Espírito Santo em nós. Então nós temos 3 tipos de irmãos. Amém? O de sangue, pela fé e Cristo Jesus. Agora, o desejo de Deus é que todos os 3 tipos andem em comunhão, como nós vimos nesse texto lado. Os 3 tipos. Só que existe um problema, Jorge. Que a grande maioria de nós, com o tempo, perde essa comunhão. Alguns já não têm nem comunhão com o próprio irmão em casa. Amém? E sinto muito, meu amigo, você vê que hoje você vai ouvir isso. No mínimo, com nossos irmãos de casa, de sangue, no mínimo, como eles, nós devemos ter comunhão e paz. Primeiramente em casa, que é o nosso primeiro ministério, grave isso, o seu primeiro ministério é em casa, sua família. Depois vem o resto. Quando você casa com alguém, seu ministério, então lá, deixa a sua família e passa a ser seu cônjuge e seus filhos. Mas o primeiro ministério que todo crente, todo cristão tem, é em casa. Então nós temos o dever e a obrigação de, em Deus, ter paz com a nossa família, ter comunhão com a nossa família. E infelizmente vivemos um tempo em que cada irmão vai para um lado, cada irmão vai para o outro, vivem brigando. Grande parte, a maioria deles discutindo em desentendimentos direto. Muitos irmãos, infelizmente, não se abraçam, não se beijam, não demonstram afeto, nenhum tipo de amor um pelos outros. Quando na verdade Deus está dizendo, é bom, é suave, eu me agrado. Quando os irmãos vivem em comunhão, quando os irmãos são unidos. E infelizmente nós, irmãos, esquecemos que vai chegar o tempo, talvez, se Jesus não voltar antes ou você não morrer antes, seus pais vão morrer primeiro. E quem vai ter na sua família é apenas os seus irmãos. E se você viver em briga, em contenda com eles, você vai viver sozinho. E o que causa essas brigas? Na maioria das vezes, ciúmes. Em grande parte das vezes é ciúme. Existe uma disputa entre um irmão e outro, querendo um ser mais especial que o outro por seus pais. Quando na verdade isso é uma infantilidade tremenda, porque é óbvio que nossos pais nos amam de igual maneira. O próprio Deus ama todos de igual maneira, mas sabe o que torna diferente às vezes, e isso eu aprendi há pouco tempo, é realmente que Deus ele não tem preferência de um outro, mas ele tem mais intimidade de um contra o outro. E assim é, talvez o seu pai tenha mais intimidade com o seu irmão ou com a sua irmã e sua mãe com você, mas existe aquela disputa, existe aquela contenda. Isso não pode continuar. Se isso é uma realidade na sua vida, se isso é uma realidade na sua casa, se você não consegue dizer eu te amo para o seu irmão, para a sua irmã, cara, isso tem que acabar hoje. Ah, mas ela vive me incomodando, ele vive me atormentando. Quem aqui, você acabaram de levantar a mão dizendo que são filhos de Deus, vocês acabaram de dizer que são cristãos, e o cristão verdadeiro não pode vir brigando com ninguém em casa. Mas tem que ser exemplo, tem que ser modelo. Então não espere pela mudança na sua casa, do seu irmão, da sua irmã, que às vezes pior, nem são convertidos. A irmã do cara vive no mundo, vai nas festas, vai balada, isso e aquilo, aprontando, fazendo isso e aquilo, e ele espera que ela venha pedir perdão para ele. Não vai rolar. Mas você tem que quebrar o gelo, quebrar essa barreira, porque você jamais vai converter o seu irmão se você não é convertido diante dele. Aleluia. Deus anseia para que haja comunhão e paz em casa.
E assim Deus também espera que haja unidade dentro da igreja. E aqui é o maior problema, eu acho. Porque o problema entre irmãos em casa, ele se resume a alguns lares, não são todos, mas quando é na igreja, ter paz e comunhão com os irmãos da igreja, aí a coisa fica mais difícil. Às vezes, querido, eu fico notando, tem irmãos, por exemplo, tem uma reunião especial na igreja, e as cadeiras estão como estão, assim, espalhadas. Às vezes tem irmãos que preferem sentar lá longe, todo mundo, para não estar no meio das pessoas. Geralmente, quando entramos na igreja, quantas pessoas às vezes brigam pelos lugares mais longe? Se ficar sozinho, melhor. E esse é um problema que está afetando a nossa igreja. Nós precisamos enxergar como irmãos. Nós precisamos entender que a igreja que está lá pregando o Evangelho de Deus verdadeiro e genuíno são nossos irmãos. Nós precisamos entender que, assim como nossos irmãos caseiros muitas vezes fazem bobagens, eles também vão errar com nós. Mas Deus anseia que haja comunhão, que haja união, que isso agrada a Deus. E é por isso que nós não podemos jamais fazer algumas coisas que nós vamos aprender aqui nesta noite. Então, com o tempo, a igreja primitiva era unida ou não? Era, né? Um exemplo maior que não tem como contestar de unidade é simplesmente você vender suas coisas e entregar para que seja dividido para todo mundo de igual forma. Não existe maior exemplo de unidade do que você tirar de você para que todos ao seu redor sejam abençoados. Amém? Você pensa em todos, não apenas em um. Às vezes, vocês lembram por que acabou nossas homenagens aqui de aniversário? Porque eram sempre os mesmos que recebiam elas. E alguns, nós acabamos com elas e nunca tiveram uma. E isso é falta de amor entre nós. Porque o verdadeiro amor de um irmão para com o outro não é um ou outro que é especial para você. Todos se tornam especial para você. Você pode ter maior afinidade um com o outro, mas o amor tem que ser o mesmo. Amém? E com o tempo, infelizmente, dentro da casa de Deus, infelizmente também é afetado o terceiro relacionamento com o irmão, que é o irmão maior, que é o nosso irmão Jesus Cristo. Infelizmente, com o tempo, né, vai amadurecendo e vai se afastando dele, vai talvez deixando que as circunstâncias, as lutas, as adversidades te impeçam de orar mais, de buscar ele mais. Então, infelizmente, todos os três tipos de irmãos que nós conhecemos são afetados quando nós deixamos isso acontecer. E eu quero dar alguns exemplos para vocês, para mostrar como é difícil andar em unidade entre irmãos. Eu não estou dizendo que é uma barbada. Eu não estou dizendo que é muito simples amar qualquer um. E sabe por que Deus me deu essa mensagem? Porque eu estava lendo na Bíblia como eram os irmãos. E eu só achei desgraça, meu. Os irmãos da Bíblia, meu Deus, Caim matou Abel. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Josué. Os caras, além de tentar matar ele, abandonam e vendem como escravo. Todos os irmãos. Aí tem um exemplo aqui que eu vou falar de Davi. Davi era menosprezado pelos irmãos mais velhos, né? Jacó roubou o outro irmão, a herança que ele tinha, né? Quem mais? E aqui tem outros exemplos, mas se você for pesquisar na Bíblia, é muito difícil encontrar irmãos que se deram bem. Lembra de Aminon? Aminon estuprou a própria irmã. E depois Absalão vai lá e matar ele, não dá nada. Tem outros, ali naquela parte, reis. E, meu Deus, ali é uma matança de irmão que, olha, o irmão para ser rei mata todos os outros dele, os irmãos dele. Graças a Deus que o bebezinho menorzinho dele se escapou. Mas eu não lembro qual é o dos irmãos agora. Mas ele escapou e depois recuperou o reino. É plano de Deus, não adianta, não é? As coisas não são como a gente quer. Mas como é difícil encontrar. E aí eu pensei, bom Senhor, eu queria pegar uma palavra para os jovens que levasse eles a entender que nós precisamos amar os nossos irmãos e estar de boa com eles. Isso os irmãos de casa, de sangue. Mas aí eu vou basear a palavra no quê? Se é só história de morte, de briga e contenda entre os irmãos da Bíblia. Aí o Senhor é maravilhoso demais e conseguiu me fazer enxergar algumas coisas. Vamos lá então, esse exemplo de Josué. José tinha o ódio dos irmãos, por quê? Porque os irmãos viram nele a preferência que o pai dele tinha por ele. E isso é uma das razões pelas quais, e eu quero que vocês enxerguem nessa mensagem, vocês vão ouvir esses exemplos, nas três formas. Quando você tem, ou em duas pelo menos,
na sua relação com os irmãos na igreja e na sua relação com os irmãos em casa, amém? Então, muitos irmãos, tanto em casa quanto na igreja, se dão mal com os outros porque esses têm maior preferência por suas lideranças ou pelos seus pais. Ah, meu pai prefere ele, meu pai dá tudo para ele, né? Ah, o pastor sempre estava falando dele lá em cima do altar, sempre estava falando dela, exaltando, e eu? E talvez isso não aconteça com você, mas tem muitos que acontecem isso. E esse é um dos exemplos que nós temos que ver, como é difícil viver em unidade, porque nós estamos em um corpo onde as pessoas querem cada uma delas ser chamar a atenção, quer ser especial, quer ser mais talvez que os outros. E esse é um dos motivos pelos quais é difícil ter unidade na igreja. Mas não é impossível. Outro exemplo de Davi, como eu falei antes. Davi era o caçula e bem novo, né? E ele, por causa disso, por ser caçula, por ser mais novo, ele não tinha respeito dos irmãos. Lembra quando Davi foi lá no acampamento, lá quando ele estava lutando contra o filisteu, ele chegou lá para levar comida para os caras. O que está fazendo aqui? Né? O irmão fala para ele. Ele não tinha muita moral. O pai dele chama todos os irmãos, o Davi, deixa lá, cuidando das ovelhas, o gurizinho não vai dar nada com ele. Então muitos de nós não nos damos bem com nossos irmãos porque humilhamos os mais novos. Porque não damos a devida importância aos mais novos. Ah, ele é o caçula, é o bebê da mamãe, que se vire. Tem que aprender. Ah, o irmão recém-convertido, deixa ele lá, ele que continue vindo ainda, daqui a pouco ele aprende alguma coisa. Estão entendendo? E isso tudo coopera para que não haja unidade dentro da igreja de Deus, dentro do corpo de Cristo, porque menosprezamos e não damos o devido respeito a quem é mais novo. Às vezes o mais novo chega e quer orar, quer fazer alguma coisa, não, peraí, deixa lá, que lá tem 10 anos de casa, quer isso, né? Espera aí. Quem que trabalha, acho que a maioria trabalhou em empresa aqui, sabe? Um novato na empresa, meu Deus. Eu já fui novato várias vezes, e acho que vocês, alguns já viram. É ralado, não é? É humilhado. Quando não faz umas coisinhas para te fazer, te passar vergonha. Eu lembro quando eu entrei na primeira empresa que eu trabalhei, tinha 18 anos, nem sabia dessas coisas aí, né? Para mim, tudo que eles falavam era lei, né? Pediam para mim fazer isso, aquilo, tudo era maravilha. E uma vez pediram para mim apontar um lápis. Só que o lápis que eles me deram não usava apontador, é aqueles que tu puxa a cordinha e tira o que precisa ali, e não tem apontador. E eu fui toda a empresa quase, até chegar no líder, e então o líder me contar, cara, eles estão pegando teu pé. Enquanto isso, já estava tudo dando risada. E eles me contaram a história de que eu ainda fui melhorzinho, mas teve uma pessoa lá, que o apelido dele era Vaporeto. Por quê? Porque quando ele entrou na empresa, nós usávamos um ferro de passar, esse ferro de passar mesmo, só que ele era vapor, para ficar passando nos bancos, nas capas que encapam os bancos que vocês andam aí no carro, para tirar toda e qualquer amação, e a gente usava o vapor. E uma das pessoas chegou para esse cara, cara, acabou o vapor, pega aqui esse balde aqui, vai lá buscar vapor para nós. E ele foi toda a empresa, até na terceirizada que ficava lá dentro, buscando um balde de vapor, cara. Então ficou esse apelido. Então, infelizmente, existe esse mal de nós acharmos que quem é mais novo não merece tanta importância, tem que se virar, tem que... enfim. Então nós devemos mudar isso. Quer ver outro mal que impede a unidade da igreja e de nós, entre nós irmãos em casa? Vamos ver o exemplo de Jacó. Jacó roubou a herança e a autoridade do seu irmão. Existia uma briga por quem queria ser o primeiro. Desde de bebê no ventre da mãe. Jacó nasceu pegando o pé do cara. Não, tu vai, eu vou junto. Existia essa briga desde pequenininho. E infelizmente, às vezes acontece. Dentro da igreja, então, né? Eu quero ter mais autoridade. Ah, eu quero herdar o ministério. Então eu quero ser o vice, eu quero estar junto. E existe muitas dessas coisas de competição dentro da igreja. E é outro meio pelo qual o diabo não deixa que haja unidade dentro da igreja. Amém? Eu estou falando uma mentira aqui? Aleluia! Vamos ver outro exemplo? Marta e Maria. Eram irmãs. Uma brigava com a outra porque uma queria trabalhar. Aquela disposta, né? Arrumar casa, fazer tudo. Existe gente assim. E a outra não, só queria curtir o papai, ficar ali pertinho de Deus, aprender, sentadinha. E elas brigavam por causa disso. E o que eu aprendo com isso?
Em casa, às vezes, nós temos irmãos que são mais dispostos a fazer as coisas, que limpam mais, que arrumam mais, que não são bagunceiros. Aí, mãe, olha lá, manda ele fazer, nunca faz nada, sabe o que faço aqui? Legal, mãe, lá, eu arrumei e bagunçou. E assim gera contenda e briga entre eles. Tu é isso, tu é aquilo. E dentro da igreja a mesma coisa. Tem pessoas que querem intimidade com o Pai, mas tem pessoas que querem apenas trabalhar. Mas as duas devem ser amadas e entendidas da mesma maneira, amém? Tem pessoas dentro da igreja, irmãos em Cristo, que trabalham, fazem obra, vêm em culto. Se tivesse de segunda a domingo, eles vinham de segunda a domingo para fazer a obra, quer ser obreiro, quer cantar, quer fazer tudo. Mas esquece que precisa ter intimidade com o Pai. Precisa ter um tempo para estar com Deus. Mas aí também tem aqueles irmãos que estão sempre na presença de Deus, tão na presença de Deus, mas tão na presença, que eles não saem mais. E não sai para nada mesmo. E ficam ali sentadinhos na cadeirinha, na presença de Deus. E isso é o motivo pelo qual também gera muita contenda. Chama lá que não faz nada na igreja. Chama que a gente tem que limpar a igreja, não vem ninguém limpar a igreja. Tem gente que não serve esse negócio. Que vai ter intimidade com Deus, que vai servir a Deus, mas em outras áreas. Então existe essa competição e nós devemos ter esse cuidado também. Quer ver outro exemplo? Lia e Raquel, meu Deus, que briga. Lia era abençoada de Deus, tinha o ventre aberto, gerava filho, bom gerar filho nisso, gostava do negócio mesmo. Porém Raquel tinha o ventre fechado e não conseguia ter filho nenhum. E isso era briga para elas. Gerava uma briga enorme dentro dessa. E o pior, Raquel era amada pelo marido. Não dava filho, mas era amada. Aí Lia que estava lá se esmerando, imagina, cada um que nasce, aquela 9 meses de novo na barriga e nasce, depois vem mais, acho que ela falava de um mês só, daqui a pouco já não ficou outro filho. Então imagina, estava ali, o tempo todo bombando, e o marido não dava bola para ela e não valorizava ela. E isso gerava contento e uma disputa entre elas, porque uma gerava filhos, outras não. O que eu aprendo com isso? Existe disputa entre irmãos de carne mesmo, querem ter filho mais que o outro. Mãe, tem um netinho pra ti. Aí fica até feliz lá. Eu falo, tu vai dar um netinho pra ela. Eu vou dar um jeito de fazer um também. Aí vai lá e faz netinho. E isso acontece, gente. Fico nas brigas. Acabou estão no 15º filho, estão brigando pra ver quem tem mais neto pro pai e pra mãe deles. Só que dentro da igreja também existe esse mal de quem gera mais filhos, quem quer gerar filhos e quem não consegue, quem não tem como. Então existe uma briga também nisso. Existe uma falta de unidade, de comunhão nisso. Aquele irmãozinho lá não prega, não faz nada, então não vou dar bola para ele, eu vou andar com quem faz alguma coisa. Eu preciso gerar filhos, amém? Mas eu não posso esquecer que já tem filhos aqui dentro que precisam de cuidado. E esse é um outro exemplo também que como torna difícil nós vermos em comunhão, quando nós enxergamos as coisas dessa maneira. Quando nós enxergamos nossos irmãos com esses olhos. Eu só ando com os irmãozinhos lá que pregam a palavra. Eu só ando com aqueles irmãozinhos que fazem a obra, fazem alguma coisa. Irmãozinho lá, nem conhece a Bíblia, o que ele vai me acrescentar? Não vou andar com ele. Vou andar lá com o pastor, né? Eu aprendo com ele. E em nosso meio aqui, as jovens, aqui nós só falam bobagem, só futebol, eu vou andar com ele. Para que eu vou perder meu tempo com ele? Eu quero estar com quem é mais maduro, quem fala de Espírito Santo, esteja com esses, mas não deixe aqueles. Então, Senhor, como que nós podemos adquirir a unidade se dentro da Bíblia nós só vemos exemplos de irmãos que não estavam bem, nós só vemos exemplos na Bíblia de irmãos que não davam certo? Então, onde é que eu vou aprender alguma coisa? Então Deus usa esses mesmos exemplos para me ensinar e agora nos ensinar como nós podemos e devemos andar em comunhão dentro de casa e dentro da igreja, amém? Vamos pegar o exemplo de José. Vocês já ouviram, José foi aquele negócio todo lá, disputa por causa da preferência, e então José foi abandonado pelos seus irmãos, foi deixado, vendido como escravo. E o que José fez? José alcançou o seu propósito por causa disso. Toda aquela circunstância levaram José ao seu propósito. E o que José fez depois de estar em um alto nível, um alto patamar? Ele simplesmente alimentou os seus irmãos.
Então, primeira dica para que nós possamos andar em unidade, nós precisamos entender que Deus nos chama para alimentar os nossos irmãos, para cuidar dos nossos irmãos e suas necessidades. Eu preciso cuidar do meu irmão de casa e preciso cuidar dos meus irmãos da igreja. Eu preciso suprir suas necessidades, sejam elas quais forem. Eu preciso entender que eu tenho um propósito de Deus para a minha vida. Amém? E com certeza não é viver para você mesmo. Então pense por um momento, o que eu tenho feito para abençoar o meu irmão? O que eu tenho feito de bom para minha irmã lá em casa? Eu tenho feito algo? Eu tenho pelo menos orado por ela ou por ele? Eu tenho pelo menos dedicado um tempo para chegar lá, irmão, olha só, eu estava lendo a Bíblia hoje, eu vi esse versículo aqui e eu acho que é para ti. A gente faz isso? E se não faz em casa, como é que eu vou fazer aqui na igreja? Como é que eu vou chegar nos meus irmãos? Irmão, como é que tá? Tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Olha só, recebi uma cesta especial lá da firma e eu tenho algumas coisas aqui para te dar. Eu sei que tá precisando de alguma coisa, toma! Quantas vezes você, jovem, já viu irmãos indo embora tristes, chorando, durante o louvor, estava aqui se derramando, e não é aquele choro de glória de Deus, não, aquele choro de meu Deus, me ajuda! E você não ofereceu uma oração por ele ou por ela. Nós precisamos criar em nós aqui um entendimento de que eu não posso deixar alguém embora da igreja sem estar sorrindo, sem estar abençoada. Eu não posso deixar que alguém passe por mim na igreja com a cara emburrada. Eu preciso fazer alguma coisa. Essa natureza precisa ser criada em nós, precisa ser desperta em nós. Eu imagino alguém triste, desanimado, humilhado assim, das lutas da vida, passar na frente de Jesus e Jesus ficar olhando, vai filho, Deus te abençoe. Eu duvido que Jesus faria isso. No mínimo ele ia, não, vem cá meu filho, o que está acontecendo? E nós devemos fazer isso com nossos irmãos, amém? Amém? Se você entrou nessa igreja e saiu dela simplesmente feliz porque Deus te abençoou, está faltando coisa aí. Sabe aquele que entra correndo, sai correndo, ninguém vê? É o cristão de flash. Ninguém vê. O cara veio o culto, veio, mas terminou, o pastor falou o ato, amém, ele já estava na porta. E tem gente que faz isso. Só que se você não pode fazer isso, porque você está aprendendo que não é você fazer isso. Então, se você sabe que tem crente assim, quando o pastor for dizer, você vai estar na porta esperando essa pessoa passar, pera aí um pouquinho, vem cá, vou conversar, como é que tá? Tá precisando de alguma coisa? Nós precisamos mudar isso, meu Deus do céu. E é o primeiro exemplo de que como adquirir unidade, quando eu enxergo meus irmãos e as suas necessidades e me importo com eles. Sabe aquele irmão mais novo que só faz burrada? Por que o irmão mais não faz burrada? Se o irmão mais velho não é babado, faz, só que o irmão mais velho já fez tanta burrada que ele aprende com essa burrada, então ele tenta ajudar o mais novo. O pior é quando o irmão mais velho fez tanta burrada e aprendeu com isso, mas deixa o irmão mais novo se ralar. Isso serve em casa, mas serve na igreja. Você já pediu um emprego sem a direção, pediu para sair do emprego sem a direção de Deus, urrou, e agora está vendo o irmão fazer a mesma coisa, não vai falar nada? Nós precisamos ter essa coisa em nós, gente. Isso é unidade, isso é amor, e isso vai agradar a Deus quando nós andarmos nesse amor, nessa comunhão. Não é mais, nós temos que acabar com esse negócio de o meu mundinho, a minha vida e eras isso. Enquanto pensarmos assim, nós não somos corpo e não somos igreja. Mas os meus irmãos da igreja não pensam assim. Não interessa, você tem que pensar assim. Vamos ver para outro exemplo que nós vimos aqui. Davi matou Golias. Só isso. Davi foi lá levar os pratos lá para eles comerem, as coisas para eles comerem. Foi maltratado pelos irmãos, foi menosprezado pelos irmãos. E isso mudou a atitude dele diante do que ele estava vendo? Não, ainda assim ele foi matar Golias. Mas o que isso tem a ver com os irmãos dele? O que aconteceria se ninguém matasse Golias? O que aconteceria? Israel venceria aquela batalha? Não. E se Israel não vencesse a batalha, o que aconteceria com os irmãos de Davi? Morreriam. Então Davi não só matou Golias, Davi protegeu os seus irmãos. Ele não simplesmente ficou olhando as coisas, mas ele salvou a vida dos seus irmãos. E o que eu aprendo com isso? Se eu sou irmão de você, eu não posso participar de uma fofoca pela sua vida. Se eu sou teu irmão,
eu não posso estar em grupinhos falando mal de você. Eu tenho que te defender, eu tenho que te proteger. Você estando certo ou estando errado, você é meu irmão, cara. Se você que tem irmão, todos aqui tem, praticamente, você acharia legal alguém bater, dar uma surra no seu irmão na tua frente, e você não faria nada? Não, eu sou crente, eu fico dizendo, em nome de Jesus, não deixe que ele apancar. Eu duvido. Vai ser espiritual, sim. Você pode até não fazer nada contra a pessoa, mas no mínimo você vai separar, tirar seu irmão e levar embora. Amém? Agora, se você não consegue fazer isso, alguma coisa está errada com você. A mesma coisa é eu ver meus irmãos sendo caluniados, ouvindo meus besteiras e sendo humilhados pelas pessoas e eu simplesmente achar legal. Deixa ele tem que aprender, tem que dizer, não! Unidade é quando eu defendo os meus irmãos, e isso na presença ou sem a presença deles. Porque eu entendo que são meus irmãos, e se eles falharam, eu também vou falhar. Então, o irmão de verdade, eu não paro lá. Se eu tiver que falar alguma coisa para os meus irmãos de sangue, eu vou chegar, cara, está errado. Eu não vou chegar, jovens, vem cá, eu tenho que falar uma coisa aqui do meu irmão. Não vou fazer isso. Amém? Porque se fizer isso, tem alguma coisa errada. E a igreja que deve andar unida, que deve andar junta em comunhão, precisa defender a si. Precisamos. Sabe que os irmãos se juntam no Facebook para falar mal dos outros? Para falar mal do pastor isso, pastor aquilo, e vai lá um monte de cristãozinho, entre aspas, curtir. Você pode condenar o erro que a pessoa faz, mas não deve condenar a pessoa. Seu irmão errou, meu irmão, fez isso de errado, mas eu te amo assim mesmo. E se alguém vier falar coisa de mim, não, ele errou, ele sabe que ele errou. E nós devemos, então, quer falar com ele? Vamos falar com ele então. Amém? O problema é que nós ouvimos. E quando nós ouvimos, nós já estamos participando. Chegar alguém para você, jovens, e aprenda isso para a vida de vocês. Vocês vão crescer, vão estar aqui dentro da igreja, no ministério. Vão chegar outro obreiro falando do outro obreiro. Cara, vai, resolve com ele. Não tem problema? A gente pode orar por essa pessoa, mas eu não quero nem saber pelo quê. Eu vou orar. O problema é que nós ouvimos. Vamos lá. Jacó, né, fez tudo aquilo de errado com o irmão dele. Enganou o irmão, enganou o pai. Mas o que Jacó fez depois que passou o tempo? Foi até lá e pediu perdão. E aqui eu aprendo outra coisa. Eu preciso criar o hábito de me humilhar se for preciso e pedir perdão para o meu irmão. Se eu errei com o meu irmão em casa, se eu falei o que não devia, humilhei ele, fiz o que foi, eu preciso, irmão, me perdoa. Me perdoa. Me perdoa por ter te tratado de maneira fria, por nunca ter te abraçado, por não te beijar, porque essas coisas é afeto, é amor, isso é importante. Nós vimos aqui que tem pessoas que se sentem amadas só por isso. E quantas pessoas será que se sentem assim, a gente nem sabe. Aí vai lá, irmão. Você abençoe, irmão. Um abraço, cara, meu. Demonstra teu amor. E o pior, me dói muito, jovens. Porque sei que em casa de muitos cristãos não existe isso. E sabe quando é que essas pessoas se dão conta? Quando os seus irmãos morrerem. Quando seu pai e sua mãe não estiver mais. Eu não vou esperar isso acontecer para sem ter antes derramado muito amor por eles. Eu não posso deixar os meus irmãos estarem longe de mim, ou talvez para perderem a sua vida antes de mim, sem que eles saibam com toda certeza que eu os amo. E isso tem que refletir aqui dentro. Eu não posso deixar que vocês, jovens, saiam daqui, vão congregar nos lugares, sejam enviados por Deus uma obra missionária, assim que vocês sabem que eu amo vocês. E assim tem que ser pela igreja. Se só um pensar, não dá mesmo. Mas se todos nós aqui já pensarmos diferente, já entendemos essa mensagem, será que alguma coisa não acontece aqui? É ou não é? O problema é que, deixa ele, Deus usa ela, vamos todo mundo, gente. Jacó pediu perdão. E tem então nós, devemos ter sempre um coração humilde e quebrantado, capaz de se arrepender sempre que nós vemos que a gente está errado. Ou então de se arrepender por ter feito a pessoa triste, mesmo que a gente ache que está certo.
E isso é um grande problema. Eu não preciso pedir perdão para ele que fez mal para mim, mas se ele está de mal contigo, você fez. Você está participando disso. Marta e Maria, o que elas fizeram de bom? Intercederam pela vida do irmão que estava enfermo, bem? E ainda creram na sua ressurreição. O que nós precisamos fazer para ver em unidade? Interceder pelos nossos irmãos. Ore pelo seu irmão. Ore por ele. Quanto tempo por dia você separa para orar por um jovem, pelo menos, aqui na igreja? Só o jovem. Agora imagine se você orasse por cada irmão aqui na igreja. Quanto tempo não ia durar? Eu lembro da minha época do fogo, da glória de Deus, lá no início da minha conversão, quando eu tinha entendido isso de orar pelas pessoas. Eu ia no meu trabalho, eu trabalhava das 6 horas ao meio-dia orando. E eu orava por todos os irmãos da igreja que eu lembrava, todos. E teve um dia até que um outro colega meu, que era cristão, falou assim: Pater, tem um negócio na tua cabeça. Eu já olhei assim, meu apavorado. Como assim, cara? Cara, tem uma luz na tua cabeça assim, ó, muito linda. E eu deixei isso apagar, porque nunca mais eu fiz isso. E aí eu volto naquilo que eu falei com vocês: nós deixamos as coisas acabarem com o tempo. A igreja de Deus deixou essa unidade acabar com o tempo, mas nós precisamos restituir isso. E eu eu clamo para que você esteja comigo nisso, onde a gente intercede um pelos outros, onde a gente entende nada melhor que você para saber quando seu amigo não está bem, nada melhor que você para orar por alguém, queridos. Nós precisamos orar pelos irmãos. Ah, mas o irmão é mais velho que eu, como é que eu vou chegar e orar? Não interessa, meu, é irmão. Diante de Deus, nós somos todos irmãos juntos de Jesus. Amém? Você não precisa botar a mão na cabeça e repreender os capetas do mundo todo, mas você pode orar pela pessoa. Mas não, eu prefiro terminar o culto, pegar o meu instrumento e ir embora para casa. Eu prefiro que o culto acabe, a gente arrume as cadeiras e cada um para sua casa. Está errado. Eu preciso, pelo menos antes disso, ver se está tudo certo com meus irmãos. Está todo mundo bem, está todo mundo legal. É a minha família. Vocês são a minha família. Então eu preciso me despertar para interceder por vocês. Alguém aqui vendo uma mãe e um pai enfermo não ora por eles? Tem alguém aqui que consegue isso? Eu dou um prêmio para você. Um prêmio ruim. Vai ser ruim assim lá no... Nós precisamos orar no mínimo por ele. Então, imagine eu saber que um de vocês está doente e simplesmente dou um remédio. Eu preciso, Pai, meu Deus, cura, Pai. E outro exemplo, Lia e Raquel. Elas tinham uma coisa que unia elas. Uma coisa só. O que mantinha Lia e Raquel unidas? O matrimônio. Era a única coisa que elas tinham em comum. Ambas eram casadas com o mesmo esposo. Aleluia. E o que a gente aprende com isso? Para adquirir unidade, nós precisamos adorar o mesmo Deus. Nós precisamos ser casados com o mesmo noivo. Se meu irmão não é convertido, eu não posso ficar feliz com isso. Se a minha irmã está no mundo se prostituindo, eu preciso fazer algo. Nem que eu fique 30 dias sem comer. Ela precisa encontrar Jesus, porque senão algo está errado comigo também. Estão entendendo? A mesma coisa, meus irmãos aqui. Se nós estivermos reunidos aqui nessa igreja, cada um adora um Deus diferente. Eu adoro o Deus cantor tal, eu adoro a deusa cantora tal, o outro adora o Deus pregador tal. Não, o Deus é um só, é o único que morreu por nós, ressuscitou e está sentado à direita do nosso Pai. Ele é o único noivo que nós devemos ter, mas todos precisam ter esse noivo. E isso, qual é a dificuldade? Olha só, a Bíblia nos ensina que nós devemos andar em uma só fé, um só batismo, um só amor, um só Deus. Mas não, é difícil. Eu vou numa igreja que ensina o que eu quero ouvir. Eu vou estar com as pessoas que ensinam coisas que vão me fazer feliz. Imagine nós andamos no mesmo propósito, nós andando
da mesma visão, do mesmo entendimento. Isso é unidade. Servindo ao mesmo Deus, aprendendo com Ele. A Bíblia é essa aqui, pronto, cara. Então vamos sentar para dentro dela. Todos juntos, mas não, uns acham legal só o Novo, outros acham legal só o Velho Testamento, outros preferem ler livro lá do escritor tal. Então Deus nos chama para unidade, e eu preciso, para ter unidade, nós precisamos ser casados com o mesmo noivo, amém? Eu e meu irmão precisamos servir ao mesmo Deus. Existe um modelo que fez tudo isso e nos ensinou que é possível andarmos juntos em amor, mesmo que sejamos irmãos de sangue. Quem é esse exemplo? Quem é o nosso modelo? Eu procurei, até procurei, mas não encontrei em nenhum momento na Bíblia que fale que Jesus brigou com seus irmãos. Pouco que fala, seus irmãos andavam com ele. Ah, mas teve aquela hora que os irmãos foram lá, a família toda, né? Meus irmãos, esses aqui. É todo aquele que cumpre a vontade do Pai. Jesus não estava excluindo a sua família. Jesus estava dizendo para os outros que a família dele eram todos e não somente aqueles. Amém? A gente acha que Jesus ali estava excluindo a família dele. Não, ele estava incluindo quem estava ao redor ouvindo. Você imagina Jesus, tá, gente? Agora vamos parar aqui um pouquinho, peraí, depois eu continuo. Agora minha mãe está me chamando. Ele é o salvador de todos. Então todos se tornam família. E é a mesma coisa com nós. O modelo de Jesus é o modelo que nós devemos seguir. Então não importa os exemplos ruins que nós possamos ter dentro e fora da nossa casa. Se o meu pai não estava bem com o irmão dele, até hoje não fala com ele, o problema é dele. Eu vou amar o meu irmão aqui dentro da minha casa. Não importa os exemplos ruins. O que importa é que Cristo nos deixou um exemplo de que realmente podemos ser felizes e unidos. Ou melhor, Ele deixou a nós um modelo a ser seguido. Por isso eu digo para vocês, jovens, amem o seu irmão, proteja, cuide, ensine, jamais humilhe, abandone, brigue ou separe-se de seus irmãos ou irmãs. Amém? Porque é melhor ter um irmão do nosso lado com defeitos do que andar sozinho. É melhor eu saber que quando eu tiver bastante dificuldade eu tenho alguém para me socorrer, alguém que vai estar do meu lado, do que eu tentar viver a vida toda sozinho, brigando comigo mesmo. Então, é possível andarmos em unidade, queridos. É possível vivermos em comunhão. Até porque se não fosse, Deus não ia dizer que se agrada de uma coisa que não é possível. O problema é que quanto mais de nós tiver em nós, mais difícil vai ser. Nós somos uma família. Vocês são meus irmãos. Eu preciso me preocupar com vocês. Eu preciso amar vocês. Preciso amar a Gabriela e Guilherme, que são meus irmãos de sangue. Eu preciso. Pare por um momento agora e lembre dos seus irmãos que estão, sei lá, agora na sua casa ou estão em algum outro lugar. Lembre deles agora nesse momento, os outros irmãos que você tem. Feche seus olhos. Tente lembrar coisas boas que vocês passaram juntos. Ah, mas eu só brinco. Não, alguma coisa boa deve ter. Em algum momento vocês comeram sorvete juntos, pelo menos. Tente lembrar, queridos. Isso é algo que Deus tem trabalhado no meu coração ao longo dessas últimas semanas. Eu tenho parado, às vezes, ficado um tempo só lembrando do meu passado. Como foi minha juventude, como foi com minha família, como foi quando eu recém casei, como foi quando eu entrei na igreja. Isso é bom demais. Só que tempo nós temos para isso, né? Nossa vida é tão corrida. Então espere agora, pare agora um pouquinho. E lembre dos seus irmãos, quantas coisas vocês viveram, quais lugares vocês foram juntos. Aquele abraço que você talvez não dê há tanto tempo. Aquela vez que você estava chorando, ele veio te abraçar ou ela veio te dar um apoio. Lembre-se daquelas vezes onde vocês saíram juntos para se divertir. Lembre, queridos, seus irmãos, quando você cuidava deles, eles eram pequenininhos, não incomodavam ainda. Aleluia.
Lembre-se da alegria quando os seus pais deram a notícia para você: você vai ter um irmão. Lembre-se, lembre-se, lembre-se. Oh, meu Deus. O maior prazer que nós temos nessa terra é a nossa família. A maior vitória, a maior bênção que podemos conquistar nessa terra é uma família. Porque esse é o primeiro propósito de Deus para nós. Por isso, não pode haver guerra na sua casa, não pode haver contenda na sua casa, não pode haver brigas na sua casa, não pode perder, você não pode mais perder um minuto sequer brigando, discutindo, gritando, fechando a porta na cara um do outro. Você não pode simplesmente pensar ou agir como seu irmão não existisse mais, porque um dia isso vai ser real, e então você vai sentir falta e vai se pensar como você perdeu tempo. Você precisa amá-los. O diabo nunca trabalhou tanto para destruir as famílias como hoje. Porque ele entende que a única coisa, a única forma de salvarmos essa geração é com a família unida. A única forma da igreja estar preparada para vencer o diabo e o inferno é ela estando unida. Então, se você não tem paz em casa, isso vai refletir nas pessoas aqui na igreja. Lembre-se agora dos momentos maravilhosos que tivemos juntos aqui. Entre nós mesmos, nos jantares que saímos, às vezes que íamos caminhando na rua, divertindo, conversando, falando coisas boas. Lembre-se às vezes que você posou um na casa do outro. Lembre-se das coisas emprestadas que você pegou um do outro. Comece a lembrar coisas boas, queridos. São seus irmãos. Essa é sua família. Sem ela, você é um alvo fácil para o diabo. Oh meu Deus, oh meu Deus. Sabe, escute o que eu vou dizer. Pode continuar com os olhos fechados, apenas ouça isso, cara. Meu Deus. O diabo, quando ele olha para você e você está sozinho, sem estar no meio da igreja, sem estar no corpo, ele vê você e ataca diretamente você. Mas quando você está em comunhão com seus irmãos, quando o diabo olha para você e não enxerga mais, sabe por quê? Porque na frente de você, entre o diabo e você, existem os irmãos que você tem. E entre os irmãos, você e o diabo tem a sua liderança. Então, para o diabo chegar em você, ele vai ter um trabalhão, querido. Aleluia. Meu Deus. Ah, Senhor. E se todos nós andarmos em amor, em unidade, em comunhão, entre nós e o diabo ainda vai ter um Deus todo-poderoso, com seus braços erguidos, intercedendo por nós, impedindo toda a manifestação do inferno. Aleluia! Eu desafio você, querido, a partir desta noite ainda, romper com todo o laço do inferno que impede você de abraçar o seu irmão, de abraçar a sua irmã e dizer a eles que você os ama. Eu declaro, eu desafio você. Sabe por que eu desafio você? Porque não é eu que vou fazer isso, não sou eu que posso fazer isso, é você e Deus. Será que você não tem saudade daqueles momentos? Sabe, eu vejo jovens dizendo: como eu tenho saudade quando a gente saía junto. Como eu tenho. Sabe por que você tem saudade disso? Porque as melhores coisas na vida são feitas em comunhão. Porque os maiores prazeres do mundo são feitos em comunhão com alguém. Não existe como. Nós não fomos chamados para servir, para ser sozinhos. Deus não nos criou para ser sozinho. Quando Deus viu Adão sozinho, ele viu: poxa, ele precisa de alguém. Uma igreja desunida é algo fácil para o diabo. Esse ministério desunido é algo fácil. Mas nesta noite eu quero destruir as barreiras do inferno. Nesta noite eu quero, Pai, em nome de Jesus, receber de Ti a graça e o entendimento
e levar entendimento a todos aqui, do quão é necessário, e o quão é bom, o quão é agradável, que a gente venha conviver, que a gente venha viver em união. Não é viver um dia, não, é uma vida inteira em união. Oh, aleluia. Oh meu Deus, oh meu Deus. Você tem 3 irmãos, no mínimo. Seus irmãos de sangue, seus irmãos em Cristo e o próprio Cristo. Todos eles precisam haver união. Com todos eles precisa haver comunhão. Se você falhar em comunhão com um ou com outro, você ainda está precisando mudar. Se a sua comunhão com um desses irmãos está errada, está vazia, está fraca, você precisa cortar, você precisa mudar. Só que isso é atitude. Atitude. Eu me humilhar para minha irmã, eu abraçar o meu irmão, ele nem gosta de abraço, não interessa. Você é um não filho de Deus, você é um não princesa do Senhor, então haja como tal. A terra está aguardando a manifestação dos filhos de Deus, a terra está aguardando você se mexer. Seus irmãos estão esperando você. Não espere não tê-los mais perto de você, para então perceber o quanto você perdeu tempo. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, lembre-se, você precisa interceder para os seus irmãos, você precisa se preocupar, você precisa proteger, você precisa alimentar, você precisa servir ao mesmo Senhor. Sim, você precisa gerar filhos, você precisa buscar intimidade com Ele. E assim então seremos um corpo. Um corpo. Sabe por que é tão importante sermos um corpo, queridos? Aleluia. Pode abrir os olhos agora para encerrar. Vou encerrar agora. Dá uma beliscadinha em você mesmo. De leve mesmo. Dá uma beliscada aí. Só uma beliscadinha. Até doer. Até você sentir dor. Não, é você mesmo. Não é a pessoa que está do lado. Sério, gente. Vamos lá. Belisca aí. Até doer. Ai. Bom. Você sente dor aonde? Seu corpo, bem? Mas você sabe que para você sentir dor, algo precisa ser captado pelo cérebro, bem? E o cérebro está onde você beliscou agora? Não? O que nós aprendemos? Quando nós realmente formos um corpo, se você se machucar, vai doer em mim. Se algo acontecer de ruim para você, eu vou sentir. E é por isso que o Senhor nos ensina a palavra: chorem com os que choram, se alegrem com os que se alegram. Agora, se você está se ralando na vida, eu não estou nem aí, eu não faço parte desse corpo, e quando este corpo for atacado, eu vou ser destruído. O pior, quando o que Jesus vai buscar aqui? A igreja. E a igreja é o quê? O corpo. E Jesus é o quê? Cabeça. E quem não tiver no corpo vai subir? Só que estar no corpo não significa estar na igreja nos mesmos cultos que os seus irmãos estão. Estar no corpo significa andar com seus irmãos em espírito e em verdade. Significa sentir a dor deles, viver o que eles vivem, falar o que eles falam. Isso é ser corpo. Se dói em você, dói em mim. Se não te agrada, não agrada em mim. Por isso também Paulo nos ensina: se algo que você faz o irmão de você tropeçar, deixa de fazer. Porque vocês são corpo. Se o que você bebe ou come faz alguém pecar, não come, não beba. É isso que precisa mudar. Como você vai converter o seu irmão na sua casa se você só fica olhando programa que não presta? Como você vai converter o seu irmão na sua casa se só vê filme que não agrada a Deus?
como você vai converter o seu irmão na sua casa se você fala palavrão lá dentro. Essas coisas precisam ser despertadas nas nossas vidas. Como você vai converter o seu irmão se você sabe xingar sua mãe e seu pai? Estão entendendo isso? Receba essa mensagem em nome de Jesus no seu coração, queridos. Somos um corpo, amém? Somos um corpo, cara. Se alguém sair daqui e não aparecer mais, eu preciso me preocupar. Alguma coisa tem que... Poxa, por que eu não veio no culto hoje? Onde é que ele tá? O que está acontecendo? Tá precisando de alguma coisa? Quer carona? Quer que eu te busque? Eu vou aí, cara. Se alguém está chorando aqui, eu preciso fazer alguma coisa. Vocês viram um filme aqui, onde a pessoa entrou na igreja, ninguém deu bola para ele, foi e se matou. Vocês acham que pode acontecer isso aqui? Eu queria dizer, não, isso não pode acontecer aqui, porque quando alguém entra aqui, a gente dá toda a atenção, mas infelizmente não é verdade. Mas eu creio que pode ser verdade, que pode mudar, mas isso depende de nós, do quanto eu abro meu coração para essa mensagem que o Senhor fala no nosso coração. Amém? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus, e que a maneira como você tratar seus irmãos a partir de hoje seja completamente diferente. Eu preciso alimentar os meus irmãos. Como é que a gente alimenta os nossos irmãos? Oração, palavra. Sabia que jejum você alimenta seus irmãos jejuando? Você deixa de comer para Deus encher eles. Tudo que você fizer em renúncia por alguém, você está abençoando e alimentando essa vida. Deus faz por ela. Vamos acordar, irmãos. Amém? Somos irmãos. Se nós nos enxergarmos como irmãos, as coisas mudam, né? Às vezes a gente acha, não, é só mais um crente. Mas imagine se a gente nos enxergar de fato como irmãos. Eu acho que muita coisa vai mudar. Muita coisa. Porque o que você não quer para os seus irmãos lá, você não vai querer para as pessoas também. E o que você quer para eles, você vai querer. Alguém aqui deseja que seu irmão vá para o inferno? Não, né? Então a gente precisa se preocupar com nossos irmãos aqui. Amém. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.